Nossa convidada já está no estúdio, Bruna Subtits. Sim, está conosco aqui a Kátia Duarte, diretora executiva interina do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC. Vai conversar conosco sobre uma carta de compromisso que os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, alguns candidatos a vereador também aqui em Porto Alegre, mas em todo o Brasil, assinaram nesse comprometimento com o controle do câncer. Kátia, bom dia, bem-vinda à Band News. Pode chegar mais pertinho. Muito bom dia, Bruna. Isso, Obrigada pelo convite. É muito oportuno a gente estar aqui bem na semana, né, nos encaminhando para as eleições e também na véspera de começar o mês de outubro, porque o Outubro Rosa vem aí, que é um movimento, né, de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, não poderia ser mais oportuno estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. A gente agradece aqui também o interesse em divulgar esse trabalho. Eu até vou te pedir para a gente começar falando sobre o Instituto, que ele é relativamente recente, tem 2 anos, você me contava aqui antes. Como é que ele surgiu, de que maneira ele desenvolve os seus trabalhos. Ele está sediado, inclusive, aqui no Tecnopuc, tá certo? Exatamente, somos vizinhos aqui de vocês. Sim. Estamos pertinhos. Então, o IGCC, ele nasceu de uma iniciativa global do UICC, que é uma organização global de controle e combate ao câncer, que fica em Genebra. Então, em 2018, eles lançaram um desafio global, onde as cidades seriam mais responsáveis por ajudar a manter o controle e governança do câncer. Então, Porto Alegre foi signatário, a única cidade no Brasil, concorreu com várias outras no mundo, inclusive, e foi signatário. Então, esse desafio se chamava City Cancer Challenge. Aí eles vieram para cá, ficaram 2 anos, e aí dessa iniciativa nasceu o IGCC, que a gente pode dizer que é o spin-off do City Cancer Challenge. Então, a gente segue com a chancela deles, né? Seguimos ligados a essa organização lá de Genebra, mas implementando projetos e várias iniciativas aqui em Porto Alegre, iniciativas que podem, sim, ser multiplicadas para vários outros municípios. Pode dar exemplo de alguma dessas iniciativas para a gente compreender melhor? Claro. Eu acho que, primeiro, é muito importante a gente dizer que a vida acontece na cidade, né? E o câncer acontece na cidade também. Então, como é que a cidade ela pode implementar de uma forma melhor as políticas públicas? Porque a gente olha o SUS, por exemplo, o SUS, né, ele tem âmbito nacional, né, estadual e municipal. Então, como é que uma política, por exemplo, a nova política do câncer que está sendo lançada agora, como é que a gente implementa no município de uma forma que essa lei seja cumprida, mas que impacte para o paciente de uma forma positiva? Porque não adianta a gente ter uma lei ou ter uma regulação que ela é implementada não de forma eficaz no município. E é através do município que a gente consegue ter esses resultados. Um exemplo que nós temos é o projeto Visão Zero, que ele é focado nas vacinas de HPV, focado em erradicar o câncer de colo de útero. Porque hoje a gente fala que a gente tem uma vacina. Então, a gente está falando que a gente pode curar esse câncer. A gente pode evitar que ele aconteça. Exatamente. Então, a gente tem todo um trabalho na Restinga de educação, principalmente nas escolas, porque esse é um grande exemplo onde a saúde se conecta com a educação. Perfeito. Porque através da escola a gente consegue, sim, engajar, ensinar. E a gente está falando de um grupo de 9 a 14 anos. E a gente ainda não tem bons resultados nisso. Então, essa parte de engajamento e educação, ela precisa, sim, ser muito bem trabalhada. Então, esse é um dos exemplos de projetos que o IGCC faz aqui em Porto Alegre. E também a gente serve como uma espécie de conector entre todos os atores da saúde e principalmente a iniciativa pública e privada. Kátia, em relação, a gente fala sempre, né, que o câncer não tem, o câncer ou qualquer outra doença não tem partido. Isso é algo que faz parte da vida de todos e que o comprometimento, imagino, de todos os candidatos seja por igual. Imagino que nenhum candidato tenha dito, sou contra, não tem como, né? Mas a gente sempre, quando a gente pensa numa ação de uma prefeitura, a gente pensa nas ações relacionadas à saúde, mais diretas, de prevenção, de diagnóstico, vacina, como bem colocaste antes. Mas em relação ao que é prevenção, né, políticas de prevenção de alimentação, fumo, todas essas ações ligadas diretamente ao câncer, como é que as prefeituras podem agir em torno disso e a ação de vocês, dessa coalizão que vocês fizeram sobre isso? Essa é uma ótima pergunta, principalmente porque a prevenção, ela não é só o fato da gente fazer com que o paciente tenha um resultado melhor ou nem chegue a ter câncer, mas isso é um impacto orçamentário também da saúde que a gente está falando, né? Então, são custos, são gastos que a gente também pode evitar e pode usar para outros fins, né?
Inclusive, nas ODS que estão na nossa carta para os partidos... Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Isso, exatamente. Contempla isso. Então, como tu disseste, tabagismo, por exemplo. A gente vê os VAPs, essa loucura dos VAPs. Então, como é que a gente faz campanha dos VAPs também, né? Como é que a gente vai para uma alimentação saudável, não tão industrializada? Como é que a gente faz isso nas escolas? Então, essas campanhas de prevenção, elas são muito importantes. A gente sabe hoje que 90% dos cânceres são de fatores externos. Então, olha o impacto que a cidade tem nisso. A gente está falando que 10% é hereditário e 90%, né, são de fatores externos. Então, como é que a cidade trabalha nisso? Como é que a gente fala até de mobilidade? Porque isso impacta, né? Como é que a gente tem uma mobilidade eficaz para as pessoas que vivem, que com isso elas vão ter mais tempo de cuidar de uma alimentação saudável, de fazer exercício. Então, quando a gente fala de câncer, a gente tem que olhar para um cenário inteiro. E a gente não pode falar de câncer, a gente tem que falar das pessoas que têm câncer, do paciente com câncer. E é isso que a gente tem que olhar. Para vocês terem uma ideia, os dados do INCA são 740 mil novos casos no triênio 23, 24, 25, a cada ano. INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Isso. Então, dados nacionais. Nacionais. Aí vocês imaginam isso, só que a gente está falando de novos casos. O paciente de câncer, ele tem toda uma jornada, uma trajetória. O paciente com câncer, ele fica, às vezes, por décadas fazendo o tratamento dele. Então, imagina só o que a gente vai esperar. E aí, o outro dado alarmante é que 1 em cada 10 cidades já tem o câncer como primeira causa de morte. E em 25, a previsão é que ele ultrapasse em todas as cidades as doenças cardiovasculares e fique em primeiro lugar na causa de morte nas cidades. Falando, como você disse, né, uma doença que é provocada por um fator externo e que pode ser prevenida. Exato. Sendo assim, mas que na verdade precisa de toda uma reorganização social para que isso possa acontecer. No caso, você falava do HPV, é conscientizar principalmente as famílias de que aquela criança ela precisa tomar a vacina como uma forma de prevenção, porque é um debate, esse eu lembro da polêmica logo que foi lançada a vacina, porque não, mas se é uma doença sexualmente transmissível, por que eu vou aplicar numa criança de 9 anos? Para que quando ela iniciar a sua vida sexual mais adiante, ela já esteja prevenida. Exato. Mas é um debate difícil de fazer nesse momento mais polarizado, como se diz que a gente vive, né? É verdade. E aí a gente volta para aquele ponto que não se tem partido, né? A gente está pensando na saúde desse paciente. E falando em não tem partido, né? Daí pegando aqui a carta compromisso que vocês buscaram com os candidatos, os 4 à frente nas pesquisas, a Prefeitura de Porto Alegre assinaram, alguns candidatos a vereador também, mas essa iniciativa está atendendo o Brasil inteiro, né? Quais os números nacionais que você tem disso? Isso. Isso nos orgulha muito, porque foi uma iniciativa do IGCC aqui em Porto Alegre, mas a gente entendeu que era uma iniciativa que ela deveria contemplar o Brasil inteiro. Então, nós conseguimos engajar uma série de ONGs e capacitá-las no Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, são 84 organizações não governamentais que estão com a gente, que é a coalizão, né, pelas cidades, que se juntaram. Então, hoje, no Brasil, nós já conseguimos 226 candidatos que assinaram, né, essa carta, se comprometeram, e 91 cidades estão participando. E aqui em Porto Alegre foi isso, né? Nós tivemos, então, os 4 candidatos que assinaram, se comprometeram, a assinatura foi lá no IMAMA, né? E aí eles tiveram a opção de também escolher quais as áreas que eles iam se comprometer. De preferência todas, é claro que esse é o nosso objetivo, mas a gente entende também que tem cada candidato tem uma agenda de saúde e as prioridades, né? Então... E quais são alguns tópicos, né, do que vocês apresentaram? Claro. Nós dividimos em 3 tópicos, que é prevenção do câncer, o rastreamento e diagnóstico do câncer e o acesso ao tratamento oportuno. Então, contempla essas 3 áreas onde a gente consegue pegar boa parte para melhorar os números esses números que não são bons hoje, né, na nossa cidade. Vocês consideram que o maior desafio estaria na prevenção, no tratamento? Eu acho que passa muito pelo diagnóstico precoce ainda. A gente tem um trabalho muito importante para ser feito na atenção primária. O médico da família, o agente social. Então, essa parte, se a gente conseguir acelerar esse diagnóstico, vocês imaginam que hoje um câncer de mama, se ele é detectado um nódulo de até 3 centímetros, o paciente pode se curar. Então, o diagnóstico precoce, porque os índices estão aí, não tem para onde, né?
E então, esse diagnóstico precoce, sim, eu acho que está ainda um grande desafio. A prevenção é importante, tem um largo trabalho de educação, mas se a gente avançar no diagnóstico, na atenção primária, nas UBSs, capacitar melhor esses médicos e principalmente acelerar um pouquinho a jornada desse paciente para ele já ir para poder fazer os exames necessários, a biópsia, iniciar o tratamento, eu acho que isso tem um impacto muito, muito melhor. E isso que você disse, né? Ter as UBSs ou as unidades de atendimento bem preparadas para receber, porque muitas vezes é a demora. Eu preciso de fazer uma consulta para saber se eu vou ter que fazer um exame. E aí a consulta demora para ser marcada, às vezes marca um horário, a pessoa não consegue ir, ou como é muito distante a data, acaba esquecendo. Sei que isso é tema de campanha, não é de agora, já tem anos, né? De como é que você mobiliza aquela pessoa para não esquecer? Avisa, liga, manda SMS, hoje em dia talvez até WhatsApp, mas mesmo assim, fez a primeira consulta, o exame não é nem no mesmo lugar, nem no mesmo dia, então é mais um outro procedimento, a pessoa tem que faltar trabalho. Imagino que se a gente for pegar um recorte social, vai acabar olhando para as faixas de mais baixa renda com maior incidência de um diagnóstico tardio. Então, é por isso que precisa esse comprometimento de reorganizar até mesmo como a estrutura básica ela funciona, né? Perfeito, perfeito. E, Bruna, tu trouxeste um ponto muito importante, que é o impacto também social e econômico que um paciente com câncer tem. Porque é um tratamento que ele é pesado, não só para o paciente, ele impacta na família também toda, né? Não é só um paciente que tem câncer, é todo o entorno dele. Tu retira essa pessoa da sociedade, muitas vezes. Ela é uma pessoa que economicamente ativa. Cada vez mais os jovens também, a gente está, né, diagnosticando muito precocemente, muito em pessoas jovens o câncer. Então, a gente retira ela da sociedade e para reintegrar ela na sociedade, que é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, o impacto econômico, a gente tem que olhar para o fator câncer hoje, é um problema de saúde pública, os números estão aí, né? Então, a sociedade civil precisa, sim, se mobilizar em relação a isso, né? Claro que o governo, com certeza, mas nós temos que fazer, sim, a nossa parte também, principalmente através da educação. Se nós estamos falando que vamos aumentar o número de casos, a tendência, a linha é essa, né, de crescimento no Brasil, o impacto com esse recorte social, ele termina sendo muito mais pesado. Por outro lado, também, todo o estudo, né, os médicos que se especializam nisso, toda a parte tecnológica, farmacêutica, ela é muito cara. Né, ela demanda um gasto maior também. Se a gente está pensando, vai aumentar o número de casos, vai aumentar o gasto nisso. Nessa carta de vocês, existe alguma sugestão, alguma ideia sobre como inserir isso num orçamento municipal? A gente não vai nessa parte específica de orçamento. E a gente sabe que esse é um grande desafio, né? Porque, infelizmente, não tem como o SUS proporcionar tudo para todos os pacientes, né? Mas no capítulo que fala de acesso a tratamento oportuno, o que o IGCC quer se colocar principalmente é em organizar os dados, é em buscar os dados, porque em alguns momentos sim é uma questão orçamentária, mas em outros é entender onde é que estão os gaps do sistema, é reorganizar o sistema, levantar esses dados e ver também onde é que o investimento não está sendo eficaz, ou onde é que, por exemplo, aquele paciente que ficou um tempão na fila, conseguiu o tratamento para câncer, começou a fazer o tratamento e daqui um pouco ele tem, sei lá, uma dermatite. Ele volta para a fila oncológica. Ele não pode voltar para essa fila oncológica. Então, como é que a gente também diminui os tempos? Então, tem uma questão orçamentária, com certeza, porque novas tecnologias a gente sabe que são caras para incorporar, mas ao mesmo tempo também a gente tem que olhar para uma outra parte de acesso que não passa só por impacto orçamentário, mas por uma gestão, por uma reorganização do sistema como um todo. Sim, porque eu imagino que quem seja o próximo prefeito ou prefeita, que ele, a partir desses desafios, ele tem essa ideia de um procedimento de futuro para a cidade, para a saúde da cidade, porque não tem como obviar isso, deixar de lado, né? Vai ter que pensar esses processos que você está colocando, né? Com certeza, é um processo como um todo e principalmente é um processo onde tem que olhar esse paciente com câncer diferente. Ele não pode estar na mesma fila que um paciente que vai tratar uma outra doença, assim, um pouco mais crônica, não tão agressiva, né? Sim. A gente não está desmerecendo nenhum paciente, a gente sabe que toda doença é importante, impacta, mas a gente entende que quem tem câncer tem pressa. E isso é um fator muito importante. Essa não é a primeira vez, né, que o IGCC encaminha uma carta de comprometimento, né, com causas relacionadas à saúde, ou Nesse formato é o primeiro e é a única iniciativa que nós conhecemos no Brasil que foi feita. A gente encaminhou cartas onde a gente tem um
um contrato assinado com o Estado e com a Prefeitura, né? Já um contrato que a gente fala, o Master Agreement, que é para a gente poder avançar em diferentes áreas e já ter um contrato pronto assinado, né? Onde a gente contribui. Sim. Não, porque eu ia perguntar se em ocasiões anteriores os compromissos que foram firmados pelos candidatos realmente aconteceram com aquele que foi eleito, assim, se de fato ele se comprometeu e cumpriu o combinado, ou era mais assim, uma forma genérica, não, beleza, vou aqui assinar, vou me comprometer, mas aí ganha a eleição e não acontece, né? Porque pode acontecer. Esse é um ótimo ponto, porque foi exatamente essa ideia que nos fez criar essa carta e deixar ela bem específica aqui. Porque é o que acontece, né? Fica muito solto. É atenção primária. Ok, mas o que da atenção primária? Qual é o foco da atenção primária? É uma coisa muito ampla, né? E vamos combinar que políticos fazem bastante de prometer algo e não cumprir, né? Exatamente. Então, por isso. E o trabalho não termina aqui, né? Então, o candidato eleito, essa carta assinada por ele, esse documento, vai ser cobrado. Então, nós queremos ver do que ele assinou, qual vai ser a campanha de prevenção, digamos assim, que ele se comprometeu. Então, vem a segunda fase, que é tão importante quanto a primeira, né? Porque a gente brinca, o papel aceita tudo. Nós queremos ver na prática. Então, por isso, muito importante a gente colocar bem especificamente, ele ter a liberdade de escolher dentro da plataforma, né, da estratégia de governo dele, qual que ele gostaria. Então, daí essa importância. Então, estamos conversando com Kátia Duarte, diretora executiva interina do Instituto de Governança e Controle do Câncer. O assunto está interessante demais. E a gente até já vai, a partir de amanhã, entrar no Outubro Rosa, né? A Band participou de um evento na sexta-feira com o IMAMA, justamente para lançar essa campanha, essa parceria. E muitas vezes a gente fala aqui, né, tem meses que tem várias cores, né, às vezes a gente se perde um pouco, né, mas o Outubro Rosa ele ficou marcado, acho que foi um dos primeiros meses com matemática. E como você trouxe, né, se a gente consegue ter esse diagnóstico logo no início, é curável, não acaba nem sendo por mais que tenha um tratamento e que ele acaba sendo agressivo, ele não é tanto quanto se o tratamento for tardio. Então, até queria te perguntar isso, da importância de ter essas datas simbólicas, esses momentos de chamar a atenção para pontos específicos da doença. É verdade, são muitas cores, mas concordo contigo, acho que o Outubro Rosa foi o que puxou, né, o movimento global, e acho que foi o que puxou, né. Então, sim, é muito importante, porque é um mês inteiro dedicado à importância, né, da mamografia, do diagnóstico precoce, da prevenção. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam até, mas o que é o laço? O que quer dizer aquele lacinho rosa? E aí começa a explicar. Então, o nível de engajamento de campanhas, assim, ela é muito importante. Então, essas campanhas, elas têm um efeito, sim. Às vezes a gente vê que até... Eu volto e falo muito sempre da educação, porque eu acho que é um ponto importante. A gente vê, às vezes, as crianças perguntando para as mães, mãe, e o laço tu colocou? Tu fizeste a mamografia já? Então, é muito interessante de ver, assim, o alcance que a campanha tem. Então, eu acho que, né, o IMAMA, que faz um trabalho sensacional já há muito tempo, né? 30 anos já. 30 anos, exatamente. E não fica só também na prevenção, eu acho que eles trazem outras discussões também, que é o próprio acesso durante o mês inteiro, né? Porque a gente, claro, prevenção, diagnóstico, mas a gente tem que avançar também para falar de acesso. E uma das coisas que foi falado na sexta-feira me chamou a atenção, às vezes a gente tem ideia disso quando vivencia, né? Sobre o tratamento, você disse, não é um paciente atingido, é uma família, é uma rede toda impactada. E que a orientação que o IMAMA dá é, quem é a tua pessoa de referência? Quem é que vai estar contigo na hora de fazer ali o tratamento, vai segurar a tua mão, se a gente precisar vai ligar. Né? Então, a importância de ter também esse olhar da sociedade para a doença, entendendo que nunca é individual. Se a causa é coletiva, também o tratamento e esse combate tem que ser coletivo. Exatamente. A rede de apoio para um paciente de câncer, ela é fundamental. Eu sou filha de uma paciente de câncer de mama, então acompanhei todo o processo, né, com a minha mãe, ela está bem, então diagnosticou bem no começo, graças a exatamente fazer a mamografia direitinho, mas infelizmente há muitas pacientes que não têm rede de apoio, né, infelizmente isso acontece. Teve um caso muito emblemático de uma pessoa de El Salvador, uma imigrante que estava aqui, e aconteceu o estudo, ela foi tratada no SUS e ela tinha um filhinho. E ela disse, o que eu faço agora?
sozinha, sem ninguém, né? O Imama deu um super apoio para ela nesse caso, mas infelizmente tem muito. Para vocês terem uma ideia, o número de maridos que se separam e abandonam as mulheres depois do diagnóstico de câncer de mama é um número, infelizmente, bem ruim. Eu nem ia te perguntar, porque eu imaginava que vinha algo assim, porque antes quando você falou, né, de que é a família que se envolve, principalmente quando é um homem, porque se é uma mulher, vai ter esse abandono, vai ter esse... acaba ficando de lado. A gente sabe, é muito triste, mas é a realidade de muitas famílias. É verdade. Eu vou... Se os meninos têm mais alguma, senão eu tenho uma para encerrar. Vamos, tá? vamos. Porque vocês também buscaram assinatura com candidatos ao Legislativo, Isso. que tem uma função diferente. O Executivo se compromete com o cumprimento daquelas políticas públicas. Exato. E os vereadores, as vereadoras, qual é o compromisso? Aí eles têm também um compromisso focado também, né, nessas duas áreas, de prevenção e rastreamento. Porque eles também vão ter que fiscalizar se isso está acontecendo, se isso está implementando. Mas eles também podem propor políticas públicas locais. Porque a gente, de novo, a gente tem as nacionais, as estaduais, mas cada cidade tem a sua particularidade também. Então, eles também podem contribuir com isso. Então, a gente precisa, não adianta a gente só ter o executivo, a gente tem que ter os dois trabalhando juntos, em harmonia também. Porque a gente tem, por exemplo, a lei de 30 e 60 dias. Os vereadores têm que nos ajudar a fiscalizar se essa lei dos 30 e 60 dias está sendo cumprida. Dos 30, que é o paciente receber, se ele tem suspeita, ele poder fazer o exame do diagnóstico até 30 dias. E 60 dias ele com o diagnóstico, ele ter o tratamento em até 60 dias. Iniciado, exato. Então, a gente precisa sim ter os dois, né, conosco, trabalhando juntos. Importante. Kátia Duarte, do Instituto de Governança e Controle do Câncer, falando aí sobre essa carta compromisso com os candidatos à prefeitura aqui de Porto Alegre, mas no país inteiro, também ao Legislativo, para o controle do câncer. Muito interessante esse trabalho de vocês. Muito obrigado pela sua disponibilidade em vir conversar conosco. Acho que a gente vai ter outros momentos, né? Querer te trazer aqui, até para saber. E agora, quem se elegeu, se comprometeu com quais pontos, o que a gente vai poder cobrar. Tudo isso acho que vai ser pauta daqui para frente. Muito obrigada. Eu que agradeço de novo a oportunidade e vou adorar voltar aqui depois, assim, ano que vem e dizer, olha só como foi cumprido, como nossos números melhoraram. Que bom. Bom, grande abraço. São 10h34.